Imagine alguém que acorda todos os dias acreditando que está tudo sob controle. A vida segue, a rotina acontece, as decisões parecem normais, mas os mesmos erros continuam se repetindo. Por dentro, existe sempre a mesma justificativa silenciosa. Eu paro quando quiser, não é tão grave, ainda não passou do limite. A fé continua presente, as palavras continuam bonitas, as orações continuam sendo feitas, mas o comportamento nunca muda de verdade. O problema não é falta de consciência, é a repetição de escolhas que a pessoa já sabe onde vão dar, mas insiste em tratar como algo temporário. Na Bíblia, isso também aconteceu com alguém que confiava mais na própria força e na sensação de controle do que na obediência e no cuidado com os limites. Ele achava que nada ia acontecer, porque até ali sempre tinha dado certo. E agora deixa eu te perguntar com honestidade. Em que área da sua vida você continua repetindo o mesmo erro porque acredita que ainda está no controle? Existe um tipo de dor que não chega de repente. Ela volta disfarçada de rotina, de costume, de é só mais uma vez. A pessoa olha para a própria vida e sente que algo não avança, mas não sabe explicar exatamente o porquê. O problema não é falta de fé, nem falta de oração. É a repetição silenciosa de um comportamento que nunca foi confrontado de verdade. O ciclo começa sempre do mesmo jeito. A pessoa erra, sente o peso da consequência, promete que não vai acontecer de novo e segue em frente. Por um tempo, tudo parece sob controle. A sensação de alívio vem, a consciência se acalma e a vida continua. Mas o comportamento que causou a dor permanece intacto. Ele não foi interrompido, apenas adiado. E então o erro volta. A mesma escolha, a mesma reação, a mesma fuga. A consequência também volta, quase sempre mais pesada. A frustração cresce, a culpa aparece, e junto com ela surge uma pergunta interna que muitos evitam responder. Por que isso sempre acontece comigo? A resposta é desconfortável demais para ser enfrentada, então o ciclo segue. Na Bíblia, esse padrão não é escondido. Há uma história em que a força não some de uma vez. Ela vai sendo desgastada decisão após decisão, sempre com a mesma lógica interna. Ainda está tudo bem, dessa vez não vai dar nada, eu tenho controle. O erro se repete, a consequência se aproxima, mas a pessoa continua acreditando que nada mudou de verdade. O ciclo não se mantém porque Deus se afastou. Ele se mantém porque o comportamento nunca foi interrompido. A dor volta não como castigo, mas como sinal de que algo precisa ser enfrentado. Quando a pessoa se recusa a olhar para o padrão, ela passa a viver prisioneira da repetição. E deixa eu te perguntar com sinceridade. Qual é o comportamento que continua voltando na sua vida, mesmo depois de você já ter sentido as consequências dele mais de uma vez? Toda repetição precisa de uma justificativa para continuar existindo. Quando o erro volta e a consciência começa a incomodar, a mente corre para um lugar conhecido, a desculpa espiritual. Ela não parece mentira, porque vem carregada de linguagem correta, de fé aparente e até de maturidade. É assim que o auto-engano se fortalece sem fazer barulho. A desculpa mais comum não é negar o erro, é suavizá-lo. A pessoa não diz, isso está errado. Diz, não é tão grave assim. Não diz, eu preciso parar. Diz, Deus entende o meu processo. A fé passa a ser usada não como força para mudar o comportamento, mas como anestesia para continuar igual. Essa desculpa aparece de muitas formas. Às vezes vem como paciência espiritual. Cada um tem seu tempo. Outras vezes como humildade disfarçada. Eu sei que tenho limitações. Em muitos casos, surge como falsa maturidade. Eu já me conheço. O problema é que nenhuma dessas frases muda o comportamento. Elas apenas aliviam a tensão interna por alguns instantes. Na prática, a pessoa continua fazendo exatamente o que sabe que não deveria. Continua adiando a conversa necessária. Continua alimentando o hábito que já provou ser destrutivo. Continua cruzando limites achando que ainda não chegou no ponto crítico. A desculpa espiritual cria a sensação de que está tudo sob controle, quando, na verdade, só está tudo adiado. A Bíblia mostra que esse tipo de desculpa não nasce da ignorância, mas da autoconfiança excessiva.
Há um momento em que a pessoa passa a confiar mais no histórico do que na obediência. Até aqui deu certo, vira argumento. Sempre foi assim, vira justificativa. E a presença de Deus é usada como garantia de que não haverá consequência. Mas a verdade é simples e dura. Desculpas não quebram ciclos. Elas apenas os mantêm funcionando. Enquanto o comportamento não muda, a história continua andando em círculos. A fé que não confronta o erro se transforma em aliada da repetição, não da libertação. O ciclo só começa a se romper quando a pessoa para de negociar com a própria consciência e reconhece que não é falta de fé, nem excesso de cobrança. É escolha repetida, protegida por desculpas espirituais bem construídas. Chega um ponto em que não dá mais para fingir que não é com a gente. O ciclo já foi identificado, a desculpa já foi exposta, e agora sobra apenas uma coisa: a responsabilidade. Esse é o momento mais desconfortável do processo, porque aqui a fé deixa de ser discurso e passa a exigir decisão. Não existe mais espaço para terceirizar, explicar ou suavizar. Ou o comportamento muda, ou o ciclo continua. O auto-engano espiritual se sustenta enquanto a pessoa acredita que entender é suficiente. Ela sabe por que reage daquele jeito, sabe de onde vem o padrão, sabe qual foi o trauma, sabe qual é o gatilho. Mas saber não transforma ninguém. Consciência sem decisão apenas torna o erro mais sofisticado. A pessoa passa a errar com argumentos melhores, mas continua errando do mesmo jeito. Nesse ponto, muita gente tenta jogar a responsabilidade para Deus. Espera que Deus mude o que ela não quer confrontar. Ora para que Deus tire algo que ela continua alimentando. Pede libertação, mas protege o hábito. Clama por transformação, mas evita a escolha difícil. Isso não é falta de fé. É confusão de papéis. Deus não assume o lugar da responsabilidade humana. A Bíblia é clara ao mostrar que existe um limite entre paciência e permissividade. Deus sustenta, orienta, alerta e chama ao arrependimento, mas Ele não governa comportamentos que a pessoa insiste em manter. No caso de Sansão, o problema nunca foi ausência de força. Foi ausência de governo sobre si mesmo. Ele tinha chamado, tinha dons, tinha experiências com Deus, mas não tinha vigilância sobre o próprio comportamento. O confronto acontece quando a pessoa percebe que não está presa por falta de ajuda divina, mas por escolha repetida. Ninguém cai de repente. Ninguém perde tudo de uma hora para outra. O que existe é uma sequência de pequenas permissões diárias que vão corroendo a consciência. Cada vez que o erro é repetido sem arrependimento real, a sensibilidade diminui. A pessoa continua funcionando, mas já não percebe o perigo. Esse é o ponto em que a terceirização precisa ser quebrada. Não dá mais para culpar o passado, o outro, o contexto ou o tempo. O comportamento é seu, a decisão é sua, a repetição também. Enquanto isso não é assumido, não existe libertação possível. Deus não confronta para humilhar, confronta para acordar. O confronto é um ato de amor, não de condenação. Existe uma frase que dói porque é verdadeira. Ninguém muda aquilo que continua justificando. Enquanto o erro tiver uma explicação aceitável, ele continuará acontecendo. Enquanto o comportamento for tratado como fraqueza inevitável, ele nunca será enfrentado como escolha. E enquanto a fé for usada como anestesia emocional, ela deixará de ser instrumento de transformação. O confronto espiritual não acontece quando alguém aponta o erro. Ele acontece quando a própria pessoa para de se proteger da verdade, quando ela para de negociar com a consciência, quando reconhece que não é vítima do ciclo, mas participante ativo dele. Esse reconhecimento não é confortável, mas é libertador. A partir dele, o jogo muda. A Bíblia não trata a mudança como sentimento, mas como caminho. Arrependimento não é sentir culpa, é mudar de direção. E mudança de direção sempre passa pelo comportamento. Sem isso, tudo vira apenas discurso bonito, oração bem formulada e intenção não praticada. O reino de Deus não avança em explicações, avança em decisões. Esse capítulo não existe para acusar quem erra, mas para expor a raiz do auto-engano. A verdade que rompe o ciclo é simples. Enquanto o comportamento não muda, nada muda de verdade.
Não importa o quanto a pessoa saiba, sinta ou declare. O confronto não pede perfeição, pede honestidade. Honestidade suficiente para parar de fingir que não vê o padrão que já está claro há muito tempo. A partir daqui, não é mais sobre entender, é sobre decidir. A ruptura começa quando a fé deixa de ser apenas algo que se acredita e passa a ser algo que se pratica. Até aqui, tudo foi reconhecimento. O ciclo, a desculpa, o confronto. Agora, entra o ponto que separa quem continua girando em círculos de quem realmente muda de direção. Não é emoção, não é empolgação espiritual, é ação concreta aplicada ao comportamento. Muita gente confunde fé com espera passiva. Acredita que, se estiver orando, algo vai mudar automaticamente. Mas a Bíblia nunca apresentou fé como ausência de movimento. Fé bíblica sempre anda junto com obediência, renúncia e decisão prática. Onde não existe mudança de comportamento, não existe ruptura real, apenas expectativa frustrada. Ruptura não acontece quando a pessoa sente vontade de mudar. Acontece quando ela faz algo diferente diante do mesmo gatilho. O ambiente pode ser o mesmo, a tentação pode ser a mesma, a pressão pode ser a mesma, mas a resposta muda. É aí que o ciclo começa a ser quebrado. Não porque o problema desapareceu, mas porque o comportamento foi governado. No caso de Sansão, a queda não foi resultado de um único erro grave, mas da repetição de escolhas pequenas que ele se recusou a interromper. A ruptura que não aconteceu foi exatamente essa: estabelecer limites claros. Sansão confiava na força, mas não cuidava da vigilância. Tinha poder, mas não tinha disciplina. E isso é um alerta direto para quem acredita que experiência com Deus substitui responsabilidade diária. A fé com ação começa quando a pessoa estabelece limites onde antes havia permissões. Isso não é radicalismo, é sabedoria. Quem conhece o próprio padrão precisa parar de se expor ao mesmo cenário, achando que agora vai ser diferente, sem nenhuma mudança prática. A ruptura exige cortar caminhos, reorganizar rotinas e assumir perdas temporárias para preservar o destino. Outro ponto essencial da ruptura é parar de romantizar recaídas. Errar não é virtude, repetir o erro não é humildade, e normalizar o que destrói não é maturidade. A Bíblia nunca chamou repetição de pecado de processo, chamou de escravidão. E toda escravidão só é rompida quando alguém decide sair dela, mesmo com medo, mesmo sem garantia de conforto. Fé com ação também envolve substituir hábitos, não apenas eliminá-los. Não existe espaço vazio no comportamento humano. Se algo é tirado e nada é colocado no lugar, o ciclo retorna. A mudança precisa ser intencional. Novas práticas, novas respostas emocionais, novas atitudes diante das mesmas situações. Isso exige esforço, constância e humildade para admitir que não se tem controle total. Existe um princípio bíblico simples e direto. Aquilo que você alimenta, cresce. O comportamento que recebe atenção se fortalece. A ruptura acontece quando a pessoa muda o que alimenta diariamente. Muda o que consome, o que tolera, o que aceita como normal. Isso não é legalismo, é governo próprio. E governo próprio é sinal de maturidade espiritual. A esperança real não está em nunca mais errar, mas em não voltar para o mesmo lugar por escolha consciente. A pessoa madura não é aquela que não enfrenta tentações, mas aquela que aprende a sair delas mais rápido, com menos dano e mais vigilância. A fé verdadeira não elimina a luta, mas ensina a lutar de forma diferente. Esse capítulo não aponta um caminho fácil, mas um caminho possível. Ruptura dói porque quebra vínculos com versões antigas de nós mesmos. Mas ela também liberta, porque abre espaço para um novo tipo de caminhada. Fé com ação não é sobre provar algo para Deus. É sobre alinhar a vida com aquilo que já se diz crer. Enquanto a fé permanecer apenas no discurso, o ciclo continua. Quando ela desce para o comportamento, a história começa a mudar. A transformação verdadeira não acontece no momento do confronto, mas no que vem depois dele. Ela se revela com o tempo, na constância de novas escolhas e na maturidade que nasce quando o comportamento deixa de ser impulsivo e passa a ser governado. Não é algo espetacular. É silencioso, diário e profundamente real. Quando um padrão é quebrado, algo muda por dentro.
A pessoa começa a perceber que não vive mais reagindo da mesma forma. O gatilho aparece, mas a resposta já não é automática. O impulso vem, mas não manda mais. A fé deixa de ser apenas algo que sustenta emocionalmente e passa a ser algo que direciona decisões. Esse é o sinal de amadurecimento espiritual. A Bíblia mostra que destinos não mudam por acaso. Eles mudam quando pessoas mudam. Deus continua sendo o mesmo. O chamado continua sendo o mesmo. Mas o homem precisa se tornar alguém capaz de sustentar aquilo que pede. Muitos oram por portas abertas, sem perceber que ainda repetem comportamentos que fecham caminhos. A transformação começa quando há coerência entre fé professada e vida praticada. Sansão termina sua história de forma trágica, não porque Deus o abandonou, mas porque ele nunca governou o padrão que o enfraquecia. Isso não é escrito para condenar, mas para alertar. A Bíblia não expõe histórias para humilhar personagens, mas para ensinar leitores. O aviso é claro: força sem caráter não sustenta destino. Experiência espiritual sem mudança de comportamento não produz maturidade. A transformação acontece quando a pessoa passa a viver com vigilância, não com medo. Vigilância não é paranoia espiritual, é consciência ativa. É saber onde estão os próprios limites e respeitá-los. É entender que certas escolhas custam mais caro do que parecem. É parar de brincar com o que já provou ser perigoso. Isso é sabedoria bíblica aplicada à vida real. Com o tempo, algo interessante acontece. A paz deixa de ser algo pedido em oração e passa a ser consequência de uma vida alinhada. A ansiedade diminui porque o conflito interno diminui. A culpa perde força porque não há mais negociação constante com a consciência. A pessoa começa a experimentar liberdade, não porque tudo ficou fácil, mas porque agora existe direção. A maturidade espiritual não se mede pelo quanto alguém fala de Deus, mas pelo quanto essa pessoa mudou a forma de viver. Não se mede por palavras bonitas, mas por padrões interrompidos. Não se mede por promessas, mas por práticas consistentes. Onde há transformação real, há frutos visíveis, mesmo que discretos. Esse processo não é instantâneo. Ele exige perseverança, humildade e disposição para corrigir rotas sempre que necessário. Mas ele é possível. Ninguém está condenado a repetir os mesmos ciclos para sempre. O Evangelho não é uma mensagem de condenação, é um chamado à mudança. Um chamado que respeita o ritmo, mas não negocia a verdade. A grande diferença entre quem rompe ciclos e quem apenas fala sobre eles está na decisão diária. Decisão de agir diferente quando ninguém está vendo. Decisão de honrar limites, mesmo quando seria mais fácil ultrapassá-los. Decisão de viver de acordo com aquilo que se diz crer, mesmo que isso custe conforto, aceitação ou prazer momentâneo. Este vídeo não existe para te dizer quem você é, mas para te lembrar que você pode se tornar alguém diferente. Não por esforço humano isolado, mas por fé aplicada ao comportamento. Deus não chama pessoas perfeitas, Ele chama pessoas dispostas a mudar. E agora a pergunta que encerra tudo isso não é sobre sentimento, nem sobre intenção, mas sobre escolha real. Qual padrão você sabe que precisa ser quebrado para que o próximo capítulo da sua vida diante de Deus seja diferente do anterior?